Olá pessoal, tudo bem? Trazendo atualizações aqui sobre a guerra. Importante a gente dizer que, como a gente informou no nosso site, hoje foram registradas as 3 primeiras mortes durante o mês do Ramadã em Jerusalém. Esse era o maior temor das autoridades por aqui, justamente porque existia essa possibilidade, né, inclusive debatida durante o processo de negociações, de que o Hamas tentasse fazer esse processo de conexão das diferentes frentes de batalha. E Jerusalém Oriental, em especial, onde está localizado o Monte do Templo, ou a Esplanada das Mesquitas, né? Monte do Templo para os judeus, Esplanada das Mesquitas para os muçulmanos, é uma das principais arenas que chamam a atenção não apenas dessa região aqui especificamente de palestinos ou de israelenses, mas também mobiliza todo o mundo muçulmano. Em 2021, quando houve a operação, não a guerra, a operação Guardião das Muralhas, ficou marcada essa posição do Hamas de se colocar como uma espécie de protetor dos interesses, entre aspas, evidentemente, protetor dos interesses muçulmanos na cidade, quando começou a bombardear a cidade com o lançamento de foguetes e mísseis contra Jerusalém, e que essa é considerada uma das causas do início daquele confronto em maio de 2021. Não foi uma guerra, sempre importante deixar claro, mas uma operação como já ocorreram tantas outras desde o momento em que o Hamas passou a controlar a faixa de Gaza em 2007 e se iniciou esse processo, essa dinâmica de lançamento de mísseis e foguetes por parte do Hamas contra Israel, a retaliação de Israel com um bombardeio aéreo, e aí a chegada posteriormente a um cessar-fogo após semanas de confronto e uma grande mobilização por parte da comunidade internacional, especialmente da opinião pública internacional. O Hamas sempre apostou nessa dinâmica e estava funcionando como tem funcionado do ponto de vista dos seus interesses, considerando que o interesse do Hamas é também o de mobilização da opinião pública internacional, como tem ocorrido. Essas 3 mortes, elas chamam a atenção também de Gaza, do que acontece na faixa de Gaza. A população de Gaza, em especial o Hamas, que ainda se mantém na faixa de Gaza, presta muita atenção ao que acontece em Jerusalém, e é mais um alerta às autoridades israelenses que tentam, pelo menos, desarmar essa bomba que está colocada em Jerusalém Oriental durante o período do Ramadã, um período de grande sensibilidade religiosa, como nós temos informado no nosso site, também por aqui no nosso canal de YouTube. Para além disso, Israel também abriu, colocou operacionalmente a Estrada 96, que corta a faixa de Gaza, que foi construída pelo Exército de Israel para funcionar também como parte do processo de distribuição de ajuda humanitária por parte de Israel para o norte da faixa de Gaza, que é um território já bastante controlado por Israel e que é alvo de muitas críticas internacionais pela situação de fome em que se encontram as pessoas que estão nesse território, cerca de 200 a 300 mil pessoas que não saíram, né? É importante a gente deixar claro, não são pessoas que retornaram ao norte da faixa de Gaza, mas são aquelas pessoas que não deixaram esse território desde o início da incursão terrestre israelense por lá. Israel determinou, deixou claras diretrizes de que a população palestina deveria se deslocar para o sul. Nem todas as pessoas fizeram isso. Então, essas pessoas que permanecem por lá e que sofrem, especialmente nesse momento, com a crise de fome, com a necessidade urgente de distribuição de ajuda humanitária, são as pessoas que não deixaram essa parte do território. O problema para Israel tenta agora fazer o que se chama de um programa piloto, que é levar, foram 6 caminhões de ajuda humanitária que cruzaram por meio dessa estrada que Israel construiu. Não é uma estrada formal, com pavimentação, uma estrada de terra que Israel construiu na faixa de Gaza por causa dessa operação da incursão terrestre por lá, e agora está sendo usada para a distribuição de ajuda humanitária. Isso tem a ver também com uma questão política importante por aqui, que Israel ainda não decidiu o que vai ser do dia seguinte, o chamado dia seguinte na faixa de Gaza, o que vai ser da faixa de Gaza a partir do momento que a guerra terminar, quem vai controlá-la, qual vai ser o destino político do território.
os Estados Unidos têm uma posição que permanece, que é a de estabelecer, de levar a autoridade palestina da Cisjordânia para a faixa de Gaza, de entregar o território para a autoridade palestina, que eles chamam de autoridade palestina renovada. O governo de Benjamin Netanyahu e sua coalizão são contrários a essa posição norte-americana, e a tentativa de entrega de ajuda humanitária por conta própria, sem trabalhar com alguma organização, tem dois objetivos. O primeiro deles é não permitir que a ajuda humanitária seja entregue ao Hamas, que o Hamas fique encarregado dessa distribuição, até porque Israel não quer fortalecer o Hamas, e há uma série de denúncias sobre o Hamas tendo se apropriado de boa parte da ajuda humanitária, não tendo distribuído essa ajuda humanitária para a população civil palestina, mas por outro lado também tem a ver com uma visão de que o governo de Israel, a atual coalizão, acredita ser possível construir um caminho independente, ou seja, não permitir que a autoridade palestina chegue ao território, chegue à faixa de Gaza e passe a cuidar da distribuição de alimento, que é um dos aspectos mais relevantes nesse momento e que pode fortalecer a posição da autoridade palestina, nem permitir que seja feito, evidentemente, pelo próprio Hamas, na medida em que Israel, um dos objetivos da guerra levado adiante por Israel é a destruição do próprio Hamas, mas coloca Israel numa posição que é considerada também muito complicada, que é permitir que os seus soldados, dar a obrigação aos seus soldados de distribuição dessa ajuda humanitária. Ou seja, Israel se coloca ainda mais dentro da realidade política na faixa de Gaza, e a gente sabe o que aconteceu com aquela primeira tentativa de distribuição de alimentos, com a contratação de caminhoneiros palestinos para levarem os alimentos ao norte da faixa de Gaza, que causou um episódio que Israel investigou e tudo mais, mas que deixou Israel numa posição de crítica internacional muito grande pela morte de 115 palestinos envolvidos naquele processo de distribuição de ajuda humanitária, pessoas que, segundo Israel, foram atingidas, morreram fruto de pisoteamento, porque foram pisoteadas ou atropeladas pelos caminhões. O Hamas diz que Israel alvejou essas pessoas. São duas narrativas que são opostas, né? Claro. Israel posteriormente conduziu uma investigação independente por meio do seu exército, em que se chegou à conclusão que, na verdade, as pessoas que morreram a partir dos tiros israelenses foram aquelas que se aproximaram das equipes militares, dos tanques que estavam posicionados próximos ao local, mas não as pessoas que morreram durante o processo de distribuição de ajuda humanitária não foram por armamento israelense, de acordo com a investigação do Exército de Israel. De qualquer maneira, essa é uma situação que ficou muito ruim para Israel durante o processo de investigação. Mesmo agora, ainda há aqueles que questionam essa versão do Exército de Israel. Enfim, o uso dessa Estrada 96, como eu falei, coloca novamente Israel no centro desse processo de distribuição, mesmo que seja um projeto piloto, ou seja, há uma tentativa de Israel de tentar fazer com que esse processo seja levado adiante por Israel também. Isso é uma questão problemática, porque deixa claro que ainda não há um plano para o dia seguinte, um plano onde Israel não esteja envolvido, ou seja, a possibilidade de haver uma outra organização política, e não há muitas opções. Na prática, o que há é a autoridade palestina, o Hamas. Israel precisa escolher entre uma delas, essa escolha já está feita, caso seja de fato essa escolha que esteja sobre a mesa, e na realidade é o que está sobre a mesa, não existe uma terceira via na prática. Enfim, eram essas as informações desse vídeo, espero que vocês tenham gostado, até o próximo.